TVC, a TV do Correio da Manhã. Gente, eu sou Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã e do Correio Petropolitano. Claro, sempre com orgulho de ser petropolitano. No programa de hoje eu vou bater um papo com ele, que é um jovem arquiteto, pai de família, pai de petropolitana, de uma nova petropolitana novinha, que chegou há pouco tempo, Bruno Zanata, que está expondo aqui, ó, nessa grande mostra que é Master Casa também. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Pablo. Beleza? E aí, primeiro de tudo, já falei da jovem petropolitana que já está por aí, né? Exato, cara. Tá com quase 5 meses. Mais uma petropolitana para agregar a cidade aí. Maravilhosa, boazinha, dorme bem, não briga muito, então é isso, cara. Tô vivendo o sonho da paternidade aí, muito legal, cara. Pra mim era realmente um sonho, então tá sendo muito legal. E o legal é que antes da gente começar a gravar, ele tava dizendo que realmente ele é focado nas coisas de Petrópolis, ele é focado no desenvolvimento da cidade, ou seja, tem orgulho de ser petropolitano. Cara, máximo, assim, brinco, falo que eu sou o famoso petropolitano da gema, assim, né? Tenho orgulho da cidade, a gente faz o que a gente pode para agregar, né? Nosso caso, principalmente na construção civil, mas sempre também olhando para diversas outras áreas, mobilidade urbana, o desenvolvimento de uma maneira geral. Estou sempre em contato com a turma de eventos aí. Então, assim, o que a gente puder fazer para agregar para a cidade aí, para dar retorno para a cidade que a gente nasceu, né, que nos criou, vai ser sempre bem-vindo, cara. Bruno, fala um pouquinho da tua história para gente. Você cursou arquitetura. Exato. Mas antes da arquitetura você já tinha iniciado um outro curso. Fiz engenharia, digamos, 2 anos ali, né? E é um caso que é engraçado, que eu estava um dia assim, não estava indo muito bem, porque no final das contas não era o que eu realmente queria. E aí na cantina, batendo um papo com amigos de turma, eu falei, cara, e aí? Já cálculo 2, 3, não lembro. Falei, quando é que a gente vai começar a desenhar? Quando é que a gente vai começar a realmente projetar? Aí um amigo meu, Xandoca, se estiver vendo aí, um abraço, Xandoca, chegou, deu 2 tapinhas no meu ombro e falou, cara, sim, sinto te dizer, mas tu tá no curso errado. Falou, tu quer fazer arquitetura, tu não quer fazer engenharia. E nesse dia, aí vai da crença de cada um, mas eu acredito muito em Papai do Céu. Esse dia eu fui para cancelar a minha matrícula em engenharia e na hora que eu estava indo para cancelar lá na UCP, eu vi que tinha um cartaz dizendo que ia abrir uma turma de arquitetura no semestre seguinte. Então, assim, foi engraçado que eu cancelei engenharia, eu tranquei engenharia e me matriculei em arquitetura no mesmo dia. Que legal. Legal, né? Aí conseguiu realizar o sonho. Aí realizei, cara, assim, sair de um mau aluno para um cara que se dedicava, passou a estudar, passou a gostar muito do que fazia. Estudar deixou de ser ali o que era antes, né? Algo não extremamente positivo, e eu passei a curtir muito, assim, sabe? Conseguiu aproveitar o curso. Exato, cara. Consegui aproveitar e tirar o máximo do curso, dos professores, sugar bastante informação e aprendizado. E conseguiu aproveitar bastante matérias de um curso para o outro? Nessa mudança? De engenharia para arquitetura, não tanto, porque logo depois eu acabei mudando de faculdade também, né? Não segui na que eu estava. Aproveitei ali, acho que 2 matérias, mas, por exemplo, cálculo. Eu tinha feito cálculo 1 e cálculo 2, cursando engenharia, mas depois na faculdade, a matéria lá que era conceito estrutural, não lembro o nome, eu acabei fazendo normalmente. Então, não anulou muita coisa, mas me deu uma base muito legal, assim, sabe? Já no teu primeiro período de arquitetura, você pôde ver que é aqui mesmo que eu quero estar, que eu queria estar? Foi. Aí tem uma passagem também que um professor meu... Eu ainda estava naquela transição, né? No aprender a gostar de estudar. E
a gente teve ateliê de projeto 1 e um professor meu, Luiz Felipe Spangenberg, da VS, que está até expondo aqui no Master Casa também. Na minha banca final com ele lá, eu estava com um projeto que tinha um conceito muito legal, mas não tinha tanto trabalho braçal. Então ele me chamou, assim, ele poderia perfeitamente ter me reprovado nesse dia, podia ter me dado 5, 5,5. Ele me chamou e falou: Bruno, cara, olha só, você tem potencial, você tem ideias muito legais, mas, cara, tu precisa trabalhar. E aquilo mexeu tanto comigo de uma pessoa que eu ainda não tinha intimidade, ter acreditado em mim, e eu falei, caramba, né, tem que retribuir esse cara de alguma forma. E eu combinei com ele, eu falei que a próxima matéria que eu fizesse com ele, eu ia tirar 10 independente do que fosse. E aí depois a gente se encontrou de novo em ateliê de projeto 4, que foi Torre Bioclimática, e aí eu consegui retribuir, tirei um 10ão com ele. E do segundo período em diante na faculdade, assim, a minha cabeça foi outra, assim, virou uma chave, que eu passei a realmente ter, assim, muito gosto em estudar. Eu queria tirar nota boa. Algo que não aconteceu durante a escola. Eu fiz uma escola ali ok, né? Um período de escola ok. E na engenharia também não. Então foi legal essa virada, assim. Essa tua paixão por Petrópolis e também pela arquitetura, será que tem a ver com Petrópolis ter sido a primeira cidade planejada do país? Podemos dizer que o berço da arquitetura no país também, né? Cara, com certeza. Petrópolis é uma cidade riquíssima assim, em arquitetura de diversas épocas, né? Nós temos ali a época de Dom Pedro, a gente tem uma arquitetura, a Rua do Imperador, que é toda tombada, tem diversos pontos tombados. É uma arquitetura mais antiga, algo que me encanta, mas o que realmente me pega mesmo é a arquitetura contemporânea, né? Então eu gosto de brincar, assim, eu gosto um pouco dos dois, né? Cada um no seu local, um respeitando o outro, mas com certeza o fato da cidade, ao meu ver, Petrópolis respira arquitetura, né, Pablo? Assim, a primeira cidade planejada, a gente tem grandes profissionais atuando na área, então assim, isso com certeza contribuiu para minha busca aí por essa profissão, cara. E é também o berço do Master Casa, né? Exatamente. Aqui nasceu o Master Casa. Exatamente. Master Casa que eu conheço já há muito tempo, desde o início da faculdade e até antes, porque a Kitty eu já conheço de bastante tempo. Brinco que ela é minha madrinha na arquitetura. Então, sou fã do evento. Muito legal, porque lá no meu segundo período de faculdade, teve a Master Casa ali do lado do Palácio de Cristal. E, cara, naquela época, olhando assim, os espaços maravilhosos que tinham, eu não conseguia me imaginar expondo, né? E poder estar com o nosso escritório em parceria com as meninas da Noca aqui, eu e a Larissa, minha esposa, e as meninas da Noca, a Natasha e a Stephanie, a gente poder estar expondo aqui o estúdio, que é esse ambiente que a gente está, e também eu e a minha esposa com o nosso escritório Casa Estúdio, expondo lá no container com o ateliê do construtor, assim, para mim é um motivo de grande orgulho. Antes da gente falar do ateliê, vamos falar desse espaço que a gente está agora. Certo. É um escritório, porém é um escritório de casa, um escritório residencial. Exato. Cara, assim, qual que foi a nossa ideia aqui? A gente parou para ver a vida pós-pandemia, né? Um escritório deixou de ser um cômodo opcional em casa. Hoje em dia, todo mundo, de alguma maneira, precisa de um espaço de trabalho. Então, a nossa ideia foi realmente conceber um espaço de trabalho que, ao mesmo tempo, fosse acolhedor, fosse funcional, onde a gente conseguisse mesclar elementos que são muito presentes na arquitetura na Serra, que é a pedra, essa pedra madeira, são elementos de madeira, com aspectos completamente contemporâneos e tecnológicos, que é a automação, essa cortina que ela funciona por controle remoto, o espaço é todo automatizado, você consegue criar cenas específicas. E tudo isso, né? Assim, a gente acredita, a gente gosta de uma arquitetura que ali é estética, né? Que faz parte, com desempenho técnico. Então, eu acho que aqui no espaço, com as nossas escolhas de materiais, a gente conseguiu alcançar ambas as situações. Já sentou ali para ler o Correio Petropolitano desse fim de semana? Edição de final de semana? Já sentei para ler, já dei uma olhada, mas depois a gente tem que aprofundar. Muito, muito legal, conteúdo sempre bacana. Legal. Bom, então nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e a gente volta daqui a 2 minutinhos, após o intervalo, nesse bate-papo aqui com o arquiteto Bruno Zanata, expondo também no Master Casa 2024.
Olá, eu sou Bruno Zanata, sou arquiteto, atualmente moro em Correios e tenho orgulho de ser petropolitano. Aqui é Neném Peixoto, morador da Alcobacinha, lá do Itamaraty, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano aqui na TVC. Hoje estou aqui nos espaços ainda do Master Casa, batendo papo com Bruno Zanata, um dos arquitetos que está expondo aqui e encantando todos os visitantes. Bruno, o primeiro espaço que a gente conversou, começou no escritório. Perfeito. E agora, qual a história desse quarto aqui? Cara, esse quarto seguiu assim a linha estética do escritório. A gente basicamente usou a mesma materialidade, né? Os mesmos tons, a mesma paleta, até porque são ambientes em conjunto, né? Mas a ideia aqui foi 100% aconchego, né? Quarto, ambiente da serra. A gente aqui também brincou com essa questão da pedra, muita iluminação indireta, muitas possibilidades de cenas, né? Você pode deixar só a luz do painel acesa, pode deixar todo o restante apagado, pode deixar só a luz do cortineiro, pode deixar só a luz da cabeceira. Então, assim, a ideia foi apresentar para as pessoas na mostra diversas cenas para que cada uma tire a sua própria conclusão de qual a sua preferida, né? Eu adoraria assistir um filme só com essa luz da cabeceira acesa. Nossa, como isso ficou aconchegante, né? Essa que foi a ideia, foi aconchego total. E assim a pessoa tem... É como se tivesse diversos quartos em um. Exatamente, essa possibilidade. Agora, essas ideias, essas propostas que os arquitetos apresentam, no teu caso específico, isso tudo se aprende apenas na faculdade ou também com observação, com vivências, com mais pesquisas, pesquisa de campo? Cara, Pablo, assim, eu falo, né? A gente tem um lema lá no escritório e também bate-papo, eu e minha esposa, ambos arquitetos, né? Então a gente, sempre que a gente conversa, a gente entra no assunto arquitetura de alguma maneira. E pra gente, arquitetura é sensibilidade, tá? É um pouco disso tudo que você falou. Tem alguma coisa, na realidade, uma grande bagagem do que a gente aprende na faculdade, tem muita coisa de experimentação, né? Muita coisa de observação. A gente traz muitas referências, às vezes, de uma viagem que a gente faz, né? E tem também, assim, o que é muito legal, a gente tenta incorporar nos nossos projetos muito também da alma do cliente, do gosto do cliente. Porque, cara, assim, um projeto de arquitetura ele é um projeto de desapego. É o arquiteto entender que ele é um intermediário entre um sonho e uma realização, né? A gente está ali para fazer o que é um sonho na cabeça do cliente virar uma realização. A gente não está fazendo um projeto para a gente, né? A gente faz um projeto para o cliente. Então, no final das contas, é o gosto do cliente que tem que pesar, é com a cara do cliente que tem que ficar. Lógico, a gente serve como guia.
Se eu te falar que a nossa mão, né, a nossa mão não pesa em determinadas situações, lógico que pesa. Alguma coisa de gosto nosso está embutido em todos os nossos projetos. Por exemplo, aqui no espaço Master Casa, tem muito do que a gente pratica no dia a dia no escritório. Muitos tons de madeira, muita utilização de pedra, tons neutros, né? Você vê que essa parede ela tem um cinza bem clarinho, ela não é branca, é uma cor que a gente usa muito nos projetos, que é o crômio, é piso neutro, né? A gente tem aqui um teto vinílico que por acaso tem feito um grande sucesso e a gente não esperava, porque para a gente é um aspecto técnico simples do projeto, mas que a turma tem achado diferente, que é um rebaixo de gesso com piso vinílico colado, pronto. Manutenção baixíssima, custo baixo também, e ele traz esse aconchego, né? Ele traz esse aspecto aconchegante da madeira, né? O gesso também deixa o sinal de aconchegante, ainda mais quando você trabalha com a iluminação. Exato. Mas com piso vinílico eu também não tinha visto e ficou algo assim. Ficou muito legal, né? E assim, qual que é a manutenção desse piso? Ele é colado. De tempos em tempos, pode ser que uma placa ou outra comece a descolar, você vai ali com uma cola, antiga cola de sapateiro, né? Uma cola de contato, que é o nome, você passa a cola no piso, passa a cola no gesso, espera estar seco ao toque, colou de novo, está pronto. Então, assim, isso é que é legal, assim, né? A gente tentou usar também materiais que têm baixo custo, que são acessíveis, né? Relativamente acessíveis, e mostrar que todos eles, com uma combinação legal, com equilíbrio, podem ter um resultado excelente. Essa que foi a ideia. Você falou um ponto importante. Porque muita gente que está assistindo a gente, às vezes fala assim, poxa, isso é só um ideal para mim, porque minhas condições financeiras não me permitem contratar um arquiteto para fazer esse trabalho aqui em casa. Então tem muita gente que visita aqui o Master Casa também para pegar inspiração e fazer da sua maneira, adaptar da sua própria realidade, sua própria realidade. Contratar um arquiteto é realmente muito caro, Bruno? Cara, não é caro. Na realidade, se a gente pega o custo total de uma obra, o custo de projeto que você contrata, quando você contrata um arquiteto, é menos de 1% do custo total da obra. Sendo que o arquiteto ele vai te fornecer todas as informações necessárias para que a sua obra saia de acordo com o que foi planejado. Então, quando você tem um projeto arquitetônico de qualidade, né, com todas as plantas, planta baixa, planta de alvenaria, planta de layout, todos os cortes, fachada, especificação de materiais, detalhamento de área molhada, detalhamento de marcenaria, detalhamento de mármore, tudo, você tem subsídio, você tem informação suficiente para você orçar praticamente a sua obra inteira antes de dar a primeira pasada no terreno para cavar a primeira sapata. Então não é caro, né? O custo de projeto não é caro quando você chega e você... Acaba economizando nas outras etapas sem da sombra obra. de dúvidas. Não vou dizer que não existe retrabalho. Muitas vezes a gente enxerga no decorrer da obra uma possibilidade de fazer algo que de repente o cliente não tinha imaginado antes ou a gente não tinha imaginado antes. Não é problema. Isso pode acontecer e se for para melhorar o projeto, é bem-vindo. Só que assim, a gente torna com que essas mudanças sejam feitas com muito pouca frequência. Né? E a partir do momento que você tem previsibilidade, você tem maior controle do seu gasto, de tudo. Né? Nos bate-papos informais rola aquela história, história, não sei como é que cada um chama, mas de que o arquiteto odeia quando o cliente se intromete no projeto e muda as coisas. Como é que é isso? Como é que você lida quando chega um cliente, do teu cliente, ele vai e muda, olha, não quero isso aqui, muda aquilo tudo que ele já tinha aprovado? Cara, assim, é o que eu falei anteriormente, o projeto não é para o arquiteto. O projeto é para o cliente. Então não adianta eu querer que o cliente viva da forma que eu quero que ele viva. Ele tem que viver da forma que ele quer viver. O ambiente tem que estar ao agrado dele. Então, assim, é aquele completo realmente desapego. É lógico que quando o cliente quer fazer uma modificação que vai ter alguma perda técnica do espaço, por exemplo, eu quero chegar e eu quero fazer uma cozinha completamente fechada sem janela. Opa! Caramba, isso aí não é legal, a gente tem toda a questão ali que é interessante, você tem uma circulação de ar na cozinha, então a gente sempre orienta muito mais pela questão técnica do que pela questão estética. A questão estética a gente ajusta, a gente tenta ouvir bem o cliente e adequar pelo gosto dele.
Mas no aspecto técnico a gente tem que falar, olha, assim, você entende que se você for por esse caminho você vai ter essa perda? Se o cliente chegar e falar, não, eu entendo e eu assumo, também sem problema, ele tem que estar satisfeito no final. Quais são os tipos de erros dos clientes mais comuns no quesito mudança técnica, como você citou agora? Por exemplo, ele quer uma pia num determinado local, e fala assim, essa pia não pode ficar aqui, pia foi só um exemplo para a pergunta, né? O que acontece é que assim, é muito engraçado que a maioria dos clientes chega pra gente no escritório quer muito vidro, né? Vidro, ainda mais numa cidade maravilhosa, com tantas belezas naturais como a nossa, todo mundo quer vidro em tudo quanto é lugar. Só que, caramba, você ter uma parede é legal, às vezes, para você chegar, você tem que ter uma parede para você pendurar um quadro, você tem que ter uma parede para ser um apoio de TV, né? Você tem que ter uma parede para, às vezes, fazer um fechamento, para fazer um bloqueio do sol em um determinado local, onde a gente não quer essa incidência tão direta do sol. Sem falar que o vidro tem a questão da manutenção, né? Então, assim, a questão do vidro realmente é uma que, assim, a maioria dos clientes chega pra gente e fala, não, eu quero uma casa toda cheia de vidro envidraçado, e a gente vai mostrando para ele no decorrer do projeto que é interessante a gente ter alguma coisa de parede também, não que a gente não tenha grandes vãos, muito pelo contrário. A gente ama grandes vãos, a gente ama enquadrar a natureza, enquadrar as paisagens nesses grandes vãos, mas esse é um que sempre tem. E por falar em paisagem, nós vamos mudar de cenário, porque você tem um outro espaço aqui que é cercado por paisagens, e paisagem daqui é maravilhosa. Então você não sai daí não, são 2 minutinhos. Aqui vai demorar um pouquinho mais para até mudar para lá, mas para você que está em casa vai ser muito rápido. Sai daí não que a gente volta já já com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Eu sou Gustavo, morador do Cascatinha e tenho orgulho de ser petropolitano. Eu sou Rodrigo Bueno, o Rodriguinho, sou morador do Caxambu e tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC, a TV do Correio Petropolitano, TVC Correio da Manhã, é claro. Hoje gravando aqui no Master Casa, mas nos espaços que o nosso entrevistado de hoje, Bruno Zanata, assinou. Exato. Esse aqui, ao ar livre, o que é esse espaço, Bruno? Então, Pablo, esse espaço aqui é o Ateliê do Construtor, né? Foi um projeto nosso lá do escritório, eu e Larissa, Casa Estúdio, em parceria com as lojas petropolitanas ADR Andames e Plana 3. A ADR Andames é a antiga loja na cidade de locação de equipamentos, andames, todo tipo de equipamento para obra, e a Plana 3, que é a loja que vende os insumos que são utilizados
nessa empresa, né? E aqui a gente fez basicamente uma grande oficina, né? O ateliê do construtor. Todo mundo que gosta de construção civil, que curte ferramenta, entra aqui e fala que, assim, que é o paraíso, né? Fala que amaria ter isso em casa. Então a gente partiu desse conceito. E o legal aqui é que para a gente ter uma estrutura completamente efêmera, né, e temporária, a gente a gente tomou como partido o container, né? Então a gente pega um container naval comum, faz determinadas aberturas nele, né, algumas mudanças de instalação, faz esse pergolado, que é um composto de estrutura metálica com madeira, e cria ali dentro um ambiente completamente funcional e de armazenamento de ferramentas, né? E a utilização de containers está cada vez mais em alta agora, né? Exato, assim, Já há algum tempo, né? Já há algum tempo, né? Um container ele tem uma vida útil na questão da carga ali, que é grande, mas depois disso ele precisa ser descartado, né? Quando ele já tem determinados amassados, quando a proteção dele contra a questão da oxidação já não é tão eficiente para estar no mar, então muitos arquitetos pegam às vezes containers e adaptam eles para moradia, para escritórios de obra. Aqui no caso a gente acabou adaptando ele realmente para uma oficina, para o ateliê do construtor. Você é adepto de usar container também para casas, para construir quartos, casas ou pedaços da casa? Com certeza, no escritório a gente fez um projeto que é uma casa onde a gente usa um container que tem 12 metros de comprimento, paralelo a um container que tem 6 metros de comprimento, e a gente utilizou esse conceito para fazer a casa até de um colaborador nosso, que ficou espetacular, assim, sabe? Foi uma obra que foi muito rápida, menos de 3 meses de obra, desde o momento que a gente começou até a entrega das chaves. Então, assim, sou adepto e acho que isso tem tudo para vingar. E algo que se encaixa em qualquer área, seja numa área mais montanhosa, ou seja, por exemplo, numa área que já é bastante povoada, numa área já com uma população densa ali já também? Desde que você tenha o acesso para o caminhão chegar e colocar o container no local onde ele vai ficar, onde ele vai ser instalado, qualquer tipo de lugar é possível, né? E entra bem, né? Desde que a gente tem diversas formas de trabalhar o container. Você pode trabalhar o container um sobre o outro, pode trabalhar com eles paralelos, pode trabalhar com ele criando um balanço, às vezes uma varanda coberta, onde a cobertura dessa varanda é a própria projeção do container em cima. Desde que você tenha acesso para o caminhão chegar e posicionar o container no local dele, é possível. E algo que sai algo que sai realmente mais em conta? O custo do container pós-pandemia aumentou, né? Antigamente você comprava um container num determinado valor, pós-pandemia isso dobrou de preço. Mas mesmo assim ainda é muito acessível. Se a gente levar em consideração que o container é uma estrutura autoportante, né, ele próprio já se estrutura, lógico que você não pode tirar determinados aspectos dele, né? Essas quinas que são as colunas, aquela travessa em cima. Ali a gente até manteve uma bandeira por cima da porta para ajudar nessa questão da estrutura, mas é completamente funcional, sim. Ele é muito mais barato do que a alvenaria, do que a construção convencional. Isso vem do cliente. Eu quero uma casa com container, seja um container. Ou o arquiteto pode propor também, olha, dentro do que você está fazendo, acho que é legal aqui na área de fora um container. Como é que é essa escolha também? Ambas as situações são possíveis, né? Tem clientes, a gente já recebeu aqui pessoas visitando a mostra, que a gente recebeu o feedback da equipe, que adoraram o container e falaram, olha, assim, eu sempre sonhei em ter um container fazendo uma determinada função na minha casa. Teve uma pessoa que eu acho que tem uma casa que tem um visual para um lago, que falou, olha, assim, o meu sonho era ter um container ali com um visual para o lago, mas que fosse uma situação de um dormitório, né? Quase que um loftzinho. É possível, né? O container ele é uma estrutura quase que camaleônica ali, né? Você consegue adaptar ele para diversos fins. Não tem limite para arquitetura? Não tem limite, cara. Na questão do container, realmente é muito, muito legal. Agora, dentro dessa questão ainda do container, da área externa, mas trazendo isso para onde estamos agora, no Master Casa. Certo. O que isso tudo significa para você? A realização, né? Assim, é a realização de estar aqui. Se lá dentro eu falei que há um tempo atrás eu não me imaginava expondo em um ambiente, imaginar expondo em 2 é algo realmente Até 3, né? Quarto? Se for parar para considerar, exato, assim, porque realmente é realizar. Cara, assim, a mostra de que o trabalho está sendo bem feito, né?
É a mostra de que a gente está conseguindo alcançar o que a gente planejou lá atrás. Eu e a Larissa, quando a gente se conheceu na faculdade, a gente não imaginava que a gente ia estar realmente alcançando isso nem tanto tempo assim depois de formado, né? Então realmente é realização. E o legal é que vocês dois quase que estudaram juntos, ela foi um pouco quase tua calor ali. Exatamente. E agora podem trabalhar juntos e, como você falou, até mesmo em casa, quando vê, estão de uma conversa ou outra, estão falando do trabalho. Cara, e assim, o legal, né? No começo a gente ficou preocupado como é que isso funcionaria, pela questão de às vezes de misturar, né, o profissional com o pessoal. Mas, cara, a gente se dá muito bem, a gente tem muito claro no escritório a autonomia de cada um. Geralmente eu fico mais a cargo da questão arquitetônica geral dos projetos, né, a concepção inicial de um projeto arquitetônico e também da questão da nossa execução de obras. E a Larissa, que é super craque em interiores, que saca tudo. Então a gente divide muito bem, cada um na sua autonomia. Ainda teve essa dobradinha ainda? Já, cara, ainda teve essa dobradinha e que assim, que a gente realmente, eu acredito que a gente se completa, sabe? Acho que é também na vida profissional, né? Agora falando sobre o outro aspecto da vida, você é um pouco nômade petropolitano, né? Dentro da cidade você já morou em vários lugares. Exatamente, cara. Quando eu nasci, a minha família morava no BIM, lá no Capela, no ponto final do Capela. Depois a gente foi ali para perto do Guerin, depois fomos para o Quitandinha, no Quitandinha moramos em frente à Condep, naquele acostamento que tem, depois fomos lá para perto do LNCC, depois para Pedras Brancas, e aí eu ainda circulei um pouco mais na Mosela para depois vir para Correias. Então assim, a cidade eu conheço um pouco aí. E dá para puxar a inspiração de cada trecho da cidade? Você consegue olhar esse trecho aqui, por exemplo, você falou alguns lugares aí que foram quarteirões projetados por um arquiteto. Exato. Projetado da cidade, como nós falamos logo no nosso primeiro bloco, Júlio Frederico Keller. Exato. Quando dividiu ali os quarteirões, quarteirão Mosela. Uhum. E agora com outras regiões que não integravam essa etapa do projeto dele, mas você consegue buscar inspiração e mixar esses pontos todos? Todos eles, cada um tem os seus prós, né, e os seus contras, assim, né? Mas a gente sempre busca alguma coisinha, algum aspecto de um bairro ou outro. Isso é algo que a gente também faz muito nos nossos projetos. Se a gente vai chegar e vai projetar uma casa, sei lá, em Secretário, que ainda é uma tela em branco, assim, a gente tem uma determinada liberdade. Mas se a gente vai projetar uma casa na Mosela, a gente sempre busca olhar o entorno e entender que tipo de interferência que a nossa obra vai ter naquele bairro, que tipo de interferência que o nosso projeto vai ter com os vizinhos, né? Porque você imagina, quando você vai fazer um projeto de uma casa e já existe alguma coisa do lado, eu não posso chegar e matar completamente a insolação daquela casa, né? Então a gente busca, assim, tirar proveito do que cada bairro, do que cada local, do que cada entorno tem para oferecer de melhor para a gente. Bom, excelente bate-papo hoje aqui, mas como a conversa tá boa, o tempo passa e a gente nem percebe. Estamos chegando no final do programa. Bruno, eu gostaria que você mandasse uma mensagem que eu sempre pergunto para os meus entrevistados aqui, para quem faz esse bate-papo. Por que você tem orgulho de ser petropolitano? Cara, a cidade que me criou, que criou a minha família, né? Tudo que a gente tem, a gente deve a Petrópolis. As empresas que me criaram, onde eu comecei trabalhando pequenininho, são daqui. Então, assim, é o orgulho máximo da cidade pelas pessoas que aqui habitam, né? Pelas pessoas que eu conheço, pela história que elas construíram aqui, que fazem parte da cidade de uma forma micro, né? A cidade nada mais é do que o conjunto de diversas pessoas, de diversos trabalhos. Então, fazer parte de Petrópolis, fazer parte dessa história, né? Ainda mais hoje em dia construindo com a construção civil, que é algo que não é perene, né? Mas que dura muito tempo. Você está deixando a sua marca ali, para mim é muito especial. E falando em turismo de nossa cidade, qual é o teu atrativo turístico, o ponto turístico que você gosta de visitar, ou para desfrutar, ou para refletir, um ponto que você gosta de visitar aqui na cidade? Cara, assim, finais de semana a gente vem muito para Itaipava, né? Pela questão do clima, né? A gente como família, a gente vem descendo, né? Mosela, Correias, de repente daqui a algum tempo Itaipava. A gente gosta de ir no parque, né? A gente gosta de eventos tipo Master Casa, caramba, se tivessem mais vezes, seriam excelentes. E a gastronomia, né? Assim, a gastronomia da cidade é fantástica, a gente gosta muito de almoçar, às vezes de jantar fora. Então, assim, parque de exposição, algum passeio ali pelo centro, cidade que é linda, tem 1000 coisas para oferecer, difícil até citar um só. Perfeito. Bruno, forte abraço. Nosso bate-papo hoje aqui foi com Bruno Zanata, arquiteto, e até o próximo programa.
Sai daí não, hein, gente? Até o próximo. Semana que vem tem outro inédito. Orgulho de ser petropolitano. TVC, a TV do Correio da Manhã.